Você pode aplaudir Jesus? Fique de pé. Vamos receber o evangelista Jonathan, que ele vai ficar à vontade aqui. Segure seus filhos e vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor. De pé como já estamos, pega a sua Bíblia comigo, por gentileza. Abra no segundo livro da Bíblia Sagrada, livro do Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25, a partir do versículo de número 10. Enquanto você procura o texto sagrado, eu quero desde já aqui agradecer primeiramente a Deus essa oportunidade. Eu trago aqui a paz do meu pastor, pastor Carlos Augusto, tá bom? Enquanto eu vou estar aqui cultuando com vocês, está tendo culto na minha congregação, e eu trago a paz dele aqui, amém? Amém. Quero aqui agradecer também a pessoa do pastor Everton Holanda, tá bom? Obrigado, viu, pastor, pelo convite. Agradeço o senhor, a sua esposa, que sempre tem me abrido a porta para estar aqui com vocês. Obrigado, viu? Eu me sinto feliz de estar aqui sempre com o Esteves, né? Daniel Esteves, esse menino bonitão. Eu costumo dizer que ele não faz melodia no teclado, ele faz o teclado cantar. Obrigado, viu, mano? Deus te abençoe. O Ismael também, esse gordinho toca muito. Obrigado, viu, mano? Samuel Souza também, que está aqui. Obrigado, viu? Deus abençoe a todos. Livro do Êxodo, capítulo 25, versículo de número 10. Quem achou o texto diz amém. O texto diz assim: e farão uma arca de madeira de acácia, 2 côvados e meio será o seu comprimento, e 1 côvado e meio a sua largura, e 1 côvado e meio sua altura. E revestirás de ouro puro por dentro e por fora, e as revestirá. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Versículo de número 16. E colocarás na arca do testemunho que eu te darei. E você diz amém. Antes de você sentar, eu quero que você procure 3 crentes bem bonitos e pentecostais. Quantos crentes? 3. Jonathan, ele não é bonito, então no mínimo procure quem é pentecostal, porque se não for nem bonito nem pentecostal, tá mal. É por isso que sempre quando eu falo isso, o pastor sempre me procura. Tá bom? E você vai liberar uma palavra profética para esse crente, e a palavra profética que você vai liberar é: Deus vai investir em você. Então, no mínimo, quando essa pessoa receber essa palavra profética, vai reagir de um jeito bem feliz, porque você não vai estar profetizando que é o pastor que vai investir, que sou eu, que é o músico, mas é Deus. Então levante o dedinho assim aos céus, por gentileza. Levante os dedos aos céus. Gente, só procura quem for bonito e pentecostal. Se você vê que esse crente que está do seu lado está com desânimo, cara de necrotério, não olhe para ele não, tá bom? 1, 2, 3. Profetize para 3 pessoas. Profetize. Será que tem alguém que acredita nessa palavra profética? Se você acredite, se assente, glorificando ao Senhor. Queridos santos de Deus, eu só estou iniciando esta campanha. Só quero falar do tema. E do capítulo de número 25. Vai falar acerca de um projeto que Deus tem, de um planejamento que Deus cria. Em Êxodo capítulo 25, vai falar acerca de uma arquitetura, de uma visão que Deus dá a Moisés. E para que você entenda
O livro do Êxodo, ele foi escrito por Moisés. A história de Moisés, ela começa no capítulo de número 2 do livro do Êxodo. E Deus, ele dá uma ordem para Moisés, e a ordem que Deus dá a Moisés é para que ele escreva este livro mais 4 livros após deste. Moisés, o hebreu, então, ele vai escrever o seu primeiro livro de sua autoria, que é o livro do Gênesis, que é Bereshit no hebraico. Moisés, ele escreve este livro que lemos, que é Shemot no hebraico. Não terminando aí, Moisés, ele continua escrevendo seus livros, livro de Levítico, Vaikra no hebraico. Ele escreve o livro de Números, Bed-Mibar. E ele termina escrevendo o seu último livro, sua última autoria, que é o livro de Deuteronômio, Devarim. O que me chama a atenção, gente, é que falar de planejamento é um assunto normal. Falar de planejamento é um assunto necessário para as nossas vidas. Até porque eu tenho certeza que se você só chegou a este lugar, só adorou o que você fez antes da mensagem, porque você teve um planejamento na sua vida, você teve um planejamento dentro deste tempo que Deus, ele propôs para você adorar. Falar de planejamento é falar acerca de atitude. Falar de planejamento é falar de previsão do futuro. Tem alguém que está no culto como esse e está dizendo: o pregador, é verdade. Eu só cheguei nesse culto porque eu tive um planejamento, eu tive uma arquitetura. E a minha arquitetura, o meu planejamento foi que quando deu 17 horas, eu fiz o almoço para o marido, arrumei a casa, deixei tudo pronto, para que quando eu chegasse à igreja, meu marido, ele não ficasse de nada em falta dentro de casa, e quando eu chegasse em casa, ele não teria motivo algum para reclamar. E esse foi o seu planejamento. Então, quando a gente fala de planejamento, a gente fala de arquitetar futuro. Só que o que me chama a atenção é que o planejamento, ele tem o poder de conseguir vocacionar a nossa vida para uma felicidade. Mas a falta do planejamento também tem o poder de decair a nossa vida e trazer uma frustração ou pré-frustração para a nossa história. Quando eu falo de planejamento, tem alguém que está num culto como esse e está dizendo: o pregador, é verdade. Quando você fala de planejamento, automaticamente eu vou lembrar de 10, 15 anos atrás, e eu vou me lembrar que a falta do planejamento que eu tive fez eu me frustrar. E pregador, qual foi essa falta de planejamento? A falta de planejamento que eu tive, pregador, é que 10, 15 anos atrás eu não estava neste local, eu não estava em um ambiente como esse. Há 10, 15 anos atrás, o meu planejamento era simplesmente ficar na porta do bar, segurando a cerveja, valorizando os amigos. Deixei mulher em casa, deixei filhos em casa. Eu chegava ainda do bar, brigava com a esposa, e a falta de planejamento correto que você teve fez ter uma consequência. A consequência que você teve foi de perder a família. A esposa brigou com você, separou de você, você perdeu os filhos, chegou nesse culto e você é frustrado por um passado mal organizado na sua vida. E o que foi que cometeu isso foi a sua falta de planejamento. Tem outras pessoas que chegaram no culto como esse e está dizendo: pregador, eu só vivo a crise que eu vivo, a miséria que eu estou, pela falta de planejamento que eu tive na minha infância. Em vez do meu planejamento ser estudando, fazendo concurso, aproveitando a juventude, eu preferia sair com as amigas, eu preferia simplesmente bater perna com os meus colegas, e nunca vocacionei o meu futuro para algo melhor. Consequência como esta, você se encontra com um futuro frustrado pelo mau planejamento que você teve. Quando eu falo de planejamento, outras pessoas que estão no culto como esse estão dizendo: pregador, quando você fala de planejamento, automaticamente eu não me entristeço por isso, mas automaticamente eu vou me lembrar que o meu filho nasceu e nasceu com falta de planejamento. Eu e ele passamos necessidade que não tinha o porquê passar. Só que o meu instinto juvenil, as minhas vontades e os meus desejos falaram mais alto do que as consequências que eu poderia ter. Consequência como essa: você ainda na sua infância engravidou, foi expulsa de casa, brigou com a família, o marido te deixou e você teve que criar os seus filhos sozinha. E o que foi que gerou isso? A falta de planejamento. Mas quando eu falo de planejamento, eu não falo somente de frustração. Quando eu falo de planejamento,
automaticamente eu vou me lembrar de felicidade, porque dependendo do planejamento que você tem, ele te traz uma alegria. Tem alguém que está no culto como esse e está dizendo: pregador, quando você fala de planejamento, automaticamente eu vou me lembrar do casamento que eu tenho. E eu só estou casado por um planejamento que eu tive. Ah, pregador, eu lembro que eu nem namorava ela. Eu lembro que eu nem gostava dela, mas de repente eu olhei e bateu amor à primeira vista. Uau! E você então começou a orar com ela, ganhou o pastor, ganhou a mãe dela, ganhou a sogra. Decidiu namorar e você foi investindo no planejamento que você tinha. E você, em horas de madrugada, você ligava para ela e dizia: minha fofa, meu chuchu, minha nega. E este foi o seu planejamento. Seu planejamento não concluído, você noivou. E não termina por aí. Quando você noivou, você teve que fazer no planejamento. Você cortou algumas coisas econômicas, algumas dívidas teve que se atrasar para você resolver o seu noivado. Você juntou o dinheiro para conseguir comprar o terreno. Você chegou ao casamento, tem a família que tem. Você sorriu que sorrir pelo bom planejamento que você tem. Quando eu falo de planejamento, automaticamente eu vou me lembrar também da história de Moisés, que começa no capítulo de número 2 do livro do Êxodo. Quem me ouve diz amém. Moisés, então, o texto diz que ele sai do Egito porque ele matou um egípcio que estava ferindo um hebreu. Mas esse não foi um planejamento correto que Moisés teve, foi um impulso. Quem lê um pouco da Bíblia sabe que no capítulo 2, Moisés ele vê um hebreu sendo ferido por um egípcio. Automaticamente ele vai e mata o egípcio, não conta para a família, enterra na areia. E este foi a falta de planejamento que ele não queria ter. Ele matou, saiu fugido do Egito. Alguém olhou para Moisés e diz: Moisés, essa sua falta de planejamento te tornou um assassino. Essa falta de planejamento te tornou alguém frustrado. Essa falta de planejamento te tornou alguém que já não tem mais vontade de sorrir. O texto diz que no capítulo 3, Moisés, então, a sua conversão, ele sobe em um monte chamado Monte Horebe. Quando ele sobe nesse monte, o texto diz que ele, entrando em uma caverna, ele tem uma visão. E a visão que Moisés tem é de uma sarça, que ela pega fogo. Só que no versículo 2 do capítulo 3 do Êxodo diz que a sarça pega fogo, mas ela não é consumida pelo fogo que ela acende. A primeira coisa que eu noto na vida de Moisés é que no capítulo 2 começa a falta de planejamento de Moisés. E a segunda coisa que eu vejo é que no capítulo 3 do Êxodo é o planejamento de Deus para com a vida de Moisés. Deus decide marcar a vida de Moisés mostrando uma visão. O texto diz então no capítulo 3, no versículo 2, que Moisés ele vê a sarça pega fogo, mas a sarça não é consumida pelo fogo que ela se tem. Eu já vi gente pregando dizendo que Deus marcou o ministério de Moisés pelo fogo que Moisés viu. Isso é mentira. Eu já vi gente dizendo que Moisés ele ficou cativado pelo fogo que ele viu no meio do arbusto seco. Isso é mentira. Uma coisa que Moisés estava acostumado na época da Palestina era enxergar arbusto seco pegar fogo. Uma coisa que Moisés estava acostumado a enxergar era galho seco pegar fogo. Quem conhece um pouco de Bíblia sabe que ainda na época da Palestina o sol ele era tão quente, mas tão caloroso, que todo o galho seco jogado à terra do deserto, pelo calor do sol, fazia o graveto ou o arbusto entrar em combustão e ele pegava fogo. Então era mais ou menos assim: Moisés passava pelo deserto, o arbusto pegava fogo. Só que quando Moisés voltava do deserto, o arbusto não existia mais, mas existia uma palavra chamada cinzas. Olha para o crente bem bonito que estiver do seu lado e diga: cinzas. Moisés ia para o deserto, tinha arbusto pegando fogo. Moisés voltava, restava cinzas. Moisés ia, tinha arbusto pegando fogo, mas Moisés voltava, tinha cinzas. No capítulo 3, Moisés ele sobe ao monte, tem a visão, e o texto diz que esta sarça, este arbusto, é diferente da sarça do deserto. E qual é a diferença da sarça do monte para a sarça do deserto? É que a sarça do deserto é uma sarça que ela pega fogo e em 5 minutos se apaga. E não contente com isso, ainda deixa o vestígio de cinzas. E a sarça do monte é uma sarça que ela pega fogo, mas ela não é consumida pelo fogo que ela se
tem. Eu imagino Moisés planejando toda a visão que ele tem, e ele dizendo: eu estou acostumado a enxergar sarça pegar fogo. Daqui 10 minutos o fogo apaga, 10 minutos se passam, a sarça continua pegando fogo. Eu imagino Moisés coçando a cabeça dizendo: esse meu planejamento está errado. Daqui 20 minutos esse fogo termina. Eu imagino os 20 minutos se passando e a sarça continuando pegando fogo. Jonathan, me explica isso aqui e eu te explico. Primeiro, Deus não queria marcar o ministério de Moisés e a chamada de Moisés por um ministério chamado de cinzas. Deus queria marcar a vida de Moisés com fogo e estrutura. Qual é a diferença da sarça do deserto e da sarça do monte? É que a sarça do deserto é uma sarça que não tem estrutura para suportar o fogo que ela se teve. E a sarça do monte é uma sarça que o fogo entra em combustão, mas o fogo não termina. E aqui que está o detalhe de Êxodo capítulo de número 3. É que o que cativa Deus nunca foi a quantidade de fogo que a gente mostra. O que cativa Deus é uma palavra que a gente carrega no nosso coração, chamada resistência. É por isso que eu não me cativo quando eu vejo pessoas, amigos meus, que vêm, tomam a tribuna e ele prega, e ele mostra a quantidade de fogo que ele tem dentro do peito e transparece para a igreja. Eu não me cativo particularmente. Eu não me cativo quando eu vejo que vem pessoas, pula, roda, e ele mostra a quantidade de fogo que ele tem dentro de si. E o que é que te cativa, Jonathan? A única coisa que me cativa numa pessoa é a resistência do fogo que ele acende. Quem entender isso aqui vai pegar o que eu estou querendo pregar. Sabe qual é o nosso problema? A gente está tão preocupado em planejar o tamanho do nosso fogo, que às vezes a gente não se preocupa em planejar a estrutura que a gente tem que ter no meio do fogo que a gente acende. A pergunta que eu faço é: o que leva a pessoas a saírem da igreja? A pergunta que eu faço é: o que leva a pregadores pararem de pregar? A pergunta que eu faço é: o que leva cantores se frustrar no meio da tua trajetória? É simples e eu te respondo: a única coisa que leva uma pessoa à frustração, a única coisa que leva uma chamada à frustração, a única coisa que leva um planejamento à frustração é a falta de resistência que ele tem. Jonathan, me explica isso aqui? É claro que eu te explico. O problema da gente é que a gente está tão preocupado em mostrar a quantidade de fogo que a gente tem, que a gente chega num culto como esse e das 19h30 a gente vem no culto, a gente levanta a mão, a gente canta Cassiano, a gente canta Damares, a gente canta Bruna Carla, a gente canta Isadora Pompeio. Só que depois das 22 horas o culto termina e o mesmo fogo que ele acende aqui na igreja não permanece do lado de fora. Não, pregador, é claro que não. E eu te explico por quê. O carro passa com pancadão, ele não repreende, ele não tapa o ouvido, ele não diz misericórdia. Quanto mais grave é a batida do funk, mais grave a perna dele vai no movimento com a batida do funk. A pergunta que eu faço é: o que leva pessoas a se frustrarem é quando ele acende a chama na igreja e ele prega hebraico, e ele prega latim, ele fala mais em línguas estranhas do que português, mas depois que o culto termina, o fogo dele não é o mesmo fogo que ele acende do lado de dentro da igreja. Não, pregador, é claro que não. Vai ter gente que não vai dar glória, mas que é o conselho da glória que melhora. A pergunta que eu faço é: o que leva a igreja a se ferir, a igreja a se frustrar, é quando a igreja vem para o culto, ela canta, ela pula, ela roda, só que o fogo que ela acende na igreja não permanece quando a crise se apresenta na vida dela. O fogo não permanece quando a porta fecha na vida dela. O fogo não permanece quando a falta de elogio permanece na vida dela. E eu vim liberar uma palavra profética só para quem é pentecostal nessa noite. E a palavra é essa: fica tranquilo que nessa noite o planejamento de Deus para a tua vida não é planejamento de cinza. Alguém ficou de pé para entender? O planejamento que Deus tem preparado para a tua vida não é planejamento de fracasso. O planejamento que Deus tem para a tua vida é um planejamento de estrutura. Só vai dar glória quem está ligado, porque Deus chegou para te dizer: avisa para o teu inimigo, avisa para
Satanás que o ano de 2021 talvez foi um ano que você chegou no culto com a chama pequena, a brasa pequena, e você chegou no culto como esse dizendo: Deus, eu não aguento nem cantar, Deus, eu não aguento nem levantar a mão, Deus, eu não aguento nem falar em línguas estranhas, as dores da alma trancaram a minha alma, as crises que bateram na minha vida estagnaram a minha chamada. Mas Deus chegou para te dizer: pode adorar com propriedade, porque eu não te levantei para mostrar quantidade de fogo, eu te levantei para mostrar qualidade de resistência. Olha, alguém levantou a mão para receber? Eu já vou sair da introdução. Deus chegou para te dizer: avisa para o teu inimigo que o ano de 2021 é o ano que vão te maltratar, o ano de 2021 é o ano que vão te excluir, o ano de 2021 é o ano que vão te deixar de lado, o ano de 2021 é o ano que vão te trair, o ano de 2021 é o ano que você vai vir para o culto querendo oração e vai ter que orar, é o ano que você vai vir para o culto querendo ouvir uma palavra e Deus vai te usar para pregar. Mas avisa para Satanás que o ano de 2021 é o ano que o diabo vai soprar dor, vai soprar frustração, alguém está entendendo? Vai soprar exclusão, mas você vai ter que dizer: a minha estrutura é maior que a chama que eu mostro. Eu não sei o que você veio ouvir nessa noite, mas eu vim te dizer uma verdade, e a verdade é essa: avisa para Satanás que você não é crente movido a fogo, você é crente movido a estrutura. E já que você é crente movido a estrutura, avisa para ele que Salmos 91 verso de número 7 está dentro do teu coração. O que é que acontece? 1000 gente se levanta com fogo de um lado, 10.000 gente se levanta com fogo do outro, meio do caminho eles param e se frustram, mas você chegou com resistência dizendo: suportei, 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 suportei. Tem alguém entendendo aqui? Pregador, se a minha vida é uma vida marcada de estrutura, o que é que eu tenho a ver com isso? É que se tua vida é marcada como estrutura, avisa para Satanás que Deus já colocou o planejamento de Isaías 54 para a tua vida. Toda ferramenta preparada contra a tua vida não vai prosperar. O pastor está recebendo aqui. Avisa para ele que já que tua vida é marcada de estrutura, deixa a macumbeira bater o teu borra, deixa ela acender vela vermelha, vela preta, vela rosa, prepara a galinha, separa o sapo. Deus chegou para te dizer: a resistência é maior. Eu vou chegar cortando o caminho, quebrando as portas. Olha aí, se você é crente pentecostal, eu te levanto a levantar a mão esquerda, a levantar a mão direita e liberar a maior glória da noite. Tem muita gente mostrando a quantidade de fogo. Canta na igreja, dança funk do outro lado da rua. Profetiza pra todo mundo, mas quando pisa na rua, usa a língua pra caluniar. Mas avisa pro diabo que tu é o crente desse tipo. Eu vou frustrado, vou chorando, mas eu não largo aquilo que Deus colocou na minha mão. Eu vou angustiado, eu vou triste, mas a resistência é maior, é maior. Deixa eu ver se tu tem estrutura. Levante a mão, é um menino adorando. Quem tem estrutura vai liberar glória. E quem só tem fogo, eu te convido: ganha a estrutura, ganha a estrutura, ganha. Vamos lá. Tenho 10 minutos para entregar o que eu tenho para entregar. Deus marca o ministério de Moisés com estrutura. Os capítulos se passam. No capítulo 25, Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, já que o meu planejamento já está estruturado na tua vida, eu vou te dar uma orientação. E qual é a orientação, pregador? A orientação começa no capítulo de número 25, a partir do versículo 1. Deus manda a Moisés preparar
A Arca da Aliança. O texto diz que a Arca da Aliança na época é o ícone máximo da presença de Deus. O que me chama a atenção é que a Arca da Aliança, ela também é apelidada como trono de Deus ou o estrado dos seus pés. Gente, o que me chama a atenção é que dentro dessa arca guardava 2 tábuas da lei, a vara de Arão e o vaso de maná. O que me chama muita atenção é que Deus ainda dá descrição para Moisés. E diz: Moisés, constrói 2 côvados e meio, diz altura, que dá mais ou menos 1,10 m. Deus diz: Moisés, constrói de 1 côvado e meio a sua largura e a sua altura. Presta atenção que é 1 côvado e meio de largura e altura, só que de comprimento é 2 côvados e meio. A pergunta que eu fiz é: por que Deus mandou fazer largura e altura a mesma medida? É porque uma coisa que Deus ama trabalhar na vida de quem é planejado de estrutura é uma palavra, na verdade uma frase, chamada mesma medida. O nosso maior problema é que a gente quer ter planejamento da parte de Deus, mas a gente não tem a mesma medida que Deus tem com a gente. Ei, a única coisa que funciona com Deus é a mesma medida que você tem que ter. Pregador, tem gente que não tem a mesma medida? É claro que tem. Você já viu, pastor? Talvez aqui quem é mamãe sabe o que eu estou falando. Ela diz, ó, ela leva o filhinho dela, aquele filhinho que bagunça, que pula, que fala, que brinca. A mamãe fala: olha, na igreja você não vai bagunçar, na igreja eu não quero você pulando. Se pular na igreja, a gente conversa em casa. Aí na igreja, aqui não tem, na igreja o filho é uma bênção, o filho é um anjo. Não é que ele deixa de ser anjo, mas em casa ele bagunça, ele tira tudo para fora. E aqui eu vejo uma comparação, é que a medida do filho é medidas diferentes. Quando Deus diz para Moisés construir a arca com a mesma medida, Deus estava dizendo: Moisés, a mesma medida que tu tem que ter do lado de dentro é a mesma medida que tu tem que ter do lado de fora. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Moisés, você tem que ter uma palavra chamada transparência de vida. Aí que está o nosso erro. A gente quer ser crente, a gente quer ser cristão, mas a gente às vezes na vida não carrega essa palavra chamada de transparência. É por isso que você vê uma pessoa e você diz: eu não achei que ela era o que eu pensasse, porque a falta de transparência apareceu na vida dela. É mais ou menos como Judas. Judas na frente de Jesus é: eu te amo. Judas na frente de Jesus é: eu estou contigo. Judas na frente de Jesus é: tu é meu fechamento. Mas por trás de Jesus é mais ou menos assim: eu te troco por 30 moedas de prata, eu te dou beijo no rosto na frente, mas te vendo atrás. Quem não tem transparência é mais ou menos como Pedro: eu não vou te negar, eu não vou te trair. 3 vezes Pedro, ele nega a Jesus. A pergunta que eu faço é: o que é que vai fazer uma igreja mais forte? E a única coisa que vai fazer a igreja de Cristo mais forte é a palavra chamada transparência. Eu vim liberar uma palavra para essa geração que está dizendo: mas pregador, eu não posso ser o que eu sou dentro de casa, eu tenho que postar nas redes sociais que eu tenho dinheiro, porque na verdade eu sou quebrado. Eu tenho que mostrar para os outros que eu sou inteligente, porque na verdade eu não sei nada. Eu tenho que mostrar para os outros que eu sou capaz, mas eu mesmo não acredito e não invisto em mim. Deus chegou para te dizer: quando tu aprender a ser transparente, eu me transpareço na tua vida. Ei, aí não termina por aí, gente. Só que o que me chama muito a atenção, e eu já vou encerrar, é que o texto vai dizer que essa arca da aliança, ela vai ser construída com uma madeira de acácia. E aqui que está o coração da mensagem, porque Deus pediu para Moisés construir a arca da aliança com a madeira de acácia. Quando eu parei para pesquisar sobre a madeira de acácia, eu percebi que a madeira de acácia é a madeira mais rejeitada pelos profissionais. A madeira de acácia é a madeira mais excluída pelos profissionais. Por que, pregador? Porque a madeira de acácia é uma madeira dura, é uma madeira rígida, é uma madeira que tem defeito e
calombos. A madeira de acácia é uma madeira que não é flexível. A madeira de acácia é uma madeira que dá trabalho para o serrote daquele que está construindo o móvel. A pergunta que eu fiz é: por que Deus mandou a Moisés construir a arca com a madeira de acácia? Aí Deus me deu a revelação, porque Deus, ele disse ao meu coração, é que eu sempre vou investir aonde a maioria não investe. É por isso que eu gosto de Jesus. Deus sempre investe aonde a maioria não apostaria. É por isso que você chegou no culto como esse, dizendo: pregador, eu não tenho méritos para ser louvável aos olhos do Senhor. Eu não tenho mérito para receber elogio dos amigos. Eu não tenho mérito para cantar na igreja e receber a oportunidade que Deus me dá. Eu não tenho mérito para ser feliz. Os defeitos são grandes, os erros são grandes. Parece que meus defeitos falam maiores do que a chamada que eu tenho. Mas Deus chegou para te dizer: fica tranquilo, você chegou no ambiente certo. Deus olhou para você e diz: é nesse projeto rígido que eu vou investir. É nesse projeto que tem defeito que eu vou investir. Olha alguém recebendo ali. É nesse projeto que tem calombos que eu vou investir. Ei, sabe por quê? Você chegou no culto como esse, não é porque você é bonito, não é porque você canta bem, faz o que faz, é bom no que faz, não é porque você tem méritos para ser louvável. É claro que não. É porque alguém olhou para você e disse: não presta. Alguém olhou para você e disse: não merece ser feliz. Alguém olhou para você e disse: não merece o respeito. Mas Deus olhou para você e disse: é você que eu quero. É por isso que 10, 15 anos atrás, uma hora como essa, você estava na rua cambaleando com um copo de cerveja na mão, com a mão cheia de crack, fumando baseado de maconha. Alguém te rejeitou, simplesmente rejeitou porque você tinha o hábito de prostituição e disse: sai de perto, eu não te quero. Mas um dia você chegou num culto como esse e você sentou no último banco da igreja. Aí um pregador igual eu estou pregando simplesmente foi usado por Deus, e Deus tomou a boca do pregador e disse: quem é que quer aceitar Jesus nessa noite? Aí você, todo transtornado, cheio, com a mente ainda transtornada da bebida, chegou lá na frente e disse: eu quero. Nem sabia quem era Jesus. Aí o processo aconteceu. E qual foi o processo? O processo que é o mais bonito. O processo foi esse: é que 10, 15 anos atrás você só abria a boca para xingar palavrão e ficar beijando na boca dos outros. Mas eu não. Jesus te trouxe nesse lugar e disse: o processo perdeu. Você não usa a boca para caluniar. Você não usa a boca para beijar a boca de todo mundo. Você não usa a boca para destruir a família dos outros. É claro que não. Você usa a boca para dar glória a Deus, para falar aleluia, para falar em línguas estranhas. Tem gente que vai pegar, vai. É por isso que o diabo não gosta do processo de planejamento. É que 10, 15 anos atrás você usava seu corpo para simplesmente ganhar o nome que você queria, deitar com o nome que você queria. Você usava seu corpo para dançar com uma perninha na boquinha da garrafa. Aí Deus olhou para você e disse: eu não quero desse jeito, eu não quero que fique desse jeito. Te trouxe para a igreja, te banhou no sangue do Cordeiro, e hoje você usa o corpo para adorar o Senhor, e você usa o corpo para fazer coreografia. Aí que o diabo vai ficar irado nessa noite, porque Deus chegou para te dizer: você chegou no culto certo. Quem é perfeito pode ir embora, quem não tem erro pode ir embora. Quem é perfeito chegou no caminho errado. Mas se você chegou dizendo: mas pastor, mas pregador, eu estou cheio de defeito, cheio de pecado, estou todo frustrado, angustiado, a minha vida é um caos, Deus chegou para te dizer: é hoje que eu vou te tratar. Pega na mão do crente que estiver do seu lado, por gentileza, saculeja ele, saculeja ela. Diga: Deus vai tratar você. Remacando clube taracima rai. Diga: Deus vai tratar você. Não, aperte a mão dele até ele na glória. Diga: Deus vai tratar você. Tá ferido, mas Deus vai tratar. Teu marido está
anos de idade. Ele vai ter que tirar o tumor da sua boca. E se tirar, o tumor pode voltar. É por isso que eu gosto de Jesus. Eu cheguei naquele hospital, eu fiz os exames estava comprovado câncer na boca. O tempo passou, eu aprendi a simplesmente a ser levado na igreja, porque minha mãe levava. O tempo foi passando, não precisei fazer uma cirurgia. Naquele mesmo hospital que eu fiz o diagnóstico, o mesmo médico não havia se aposentado. Ele disse: essa é aquela criança. Tinha um tumor na boca. Minha mãe fez questão de olhar para ele e dizer: é essa criança. O médico fez os exames novamente. Uma coisa foi decretada, e o que foi decretado pode ir para casa. Eu não sei se tu é crente, mas esse Deus que tu serve curou teu. É me glorificar. Ei, só vai dar glória quem é pentecostal, e eu já vou encerrar. É por isso que eu gosto do planejamento de Deus. Ele pega a prostituta e transforma no missionário. Pega o traficante e transforma em pregador. Aquele que está caído, Deus exalta, Deus levanta, Deus transforma. Olhe pro crente que estiver do seu lado, diga: é você, é você, é você. Deus vai restaurar, Deus vai usar, Deus vai renovar, Deus vai batizar. Deus vai renovar, Deus vai restaurar. Eu te convido, se você é pentecostal, levante a mão, faz alguma coisa. Eu vou te dar um minuto para sofrer o processo de Deus. Um minuto adorando, um minuto adorando, um minuto adorando, um minuto adorando. Eu já cansei, fiquei no carnal demais. Eu vou entrar espiritual. Se tu quer ficar gelado, o problema é teu. Mas eu vou um minuto de adoração. Deus vai renovar, Deus vai restaurar, vai abrir a porta e entrar aonde não existe parede. É aí, Daniel, que tem gente que se frustra. Tem gente, pastor, que só sabe passar o processo do planejamento quando está com o microfone na mão. Diz: se eu não pegar o microfone, as coisas não acontecem. Se eu não cantar, a presença não desce. Então fica tranquilo, se tu quiser, o meu microfone está aqui no altar. Eu sei que eu vou adorar. Coloque esse crente de pé, por gentileza. Coloque. Coloque. Deus trata a madeira de acácia, Deus lixa a madeira de acácia. Deixa a madeira bem rígida, transformada, transformada, transformada. Aí alguém olha para a madeira e diz: rapaz, não é que dessa madeira conseguiu fazer uma coisa boa. Não é que dessa madeira saiu alguma coisa. É assim que alguém vai ter que olhar para você e vai ter que dizer: rapaz, não é que Deus exaltou, que Deus fez. Deus usou essa matéria ruim e transformou em uma matéria boa. E mais, é o maior ícone da presença de Deus. Eu já dei meu horário, mas eu quero te dar 5 minutos. Quantos minutos? Quantos minutos? Ah, fala com graça. Quantos minutos? Uau! 5 minutos. 5 minutos não é o tempo nem da gente ficar no Facebook cuidando a vida dos outros. Menina, você sabe o que aconteceu com fulana? Ah, eu sei. Como você sabe? Facebook. Enquanto ela estava no Facebook, o rosto estava queimando. E não foi em 5 minutos. É muito sim ou não, igreja? 5 minutos. É muito para você? É muito para você? Eu sei que eu passei 5 minutos, pastor. É muito para você? 5 minutos é muito ou é pouco? Ah, para, tu não gosta não. É muito ou é pouco?
Então vou te dar a oportunidade, nessa noite, de você fazer o seu planejamento em 5 minutos. Tem gente que passa a vida toda se planejando e não tem sucesso algum. É por isso que eu gosto de Jesus. Se a gente aproveitar 5 minutos da nossa vida, Deus faz o melhor planejamento da nossa história. E como é que vai funcionar? Eu vou deixar o microfone no altar. E eu vou te dar a oportunidade de você planejar a sua vida agora, dentre esses 5 minutos. E como é que vai funcionar, pregador? Eu costumo chamar de 5 minutos da oportunidade. Nesses 5 minutos você vai orar. E a sua oração vai ser: Deus, me faz como uma madeira de acácia. Ainda que ninguém invista em mim, ainda que ninguém enxerga minhas qualidades, ainda que eu tenha os meus 1001 defeitos, Deus, todavia investe em mim. E quando você começar a aproveitar os 5 minutos da oportunidade, eu tenho certeza que Deus vai investir pesado na vida de crente aqui. Então eu convido você a pegar na mão desse crente bem bonito, nessa madeira de acácia que está do teu lado. Isso, essa madeira ruim, essa madeira bruta, essa madeira que é inflexível, que ela acha que a dona da razão pegue na mão dela. Que nessa noite Deus vai investir pesado na vida dela. Eu vou colocar o microfone aqui no altar. Pregador, eu quero aproveitar, então aproveite. Ore, que eu tenho certeza que Deus vai estruturar tua vida. Pregador, eu não quero aproveitar, então olha para a televisão, olha para o pastor que é bonitão, olha para o Daniel Esteves tocando teclado, só não olha para mim, tá bom? 5 minutos, quero ver agora quem quer aproveitar os 5 minutos de investimento. A oportunidade é tua, vai. Minutos orando agora. Eu quero ver você aproveitar esses 5 minutos para pedir para Deus te exaltar e te levantar e te lapidar agora. Talvez você começou o seu dia e nem disse bom dia, Espírito Santo. Talvez você começou o dia e nem disse obrigado, Jesus. Mas eu estou te dando a oportunidade agora de você dizer: Deus, investe pesado na minha vida. Eu vou te dar 5 minutos agora, e eu quero te fazer um convite. O convite é esse. Tem pessoas aqui que sabem o básico do inglês, não fala inglês. Tem pessoas aqui que sabem talvez falar o básico do espanhol, não falem espanhol. Eu quero te fazer o convite, se você consegue falar em 5 minutos na língua que o diabo não entende, na língua dos anjos. É 5 minutos orando agora. Ei, segura só um pouquinho de instrumento, porque alguém um dia falou para mim que a igreja só sente a graça de Deus quando tem barulho de bateria. Uma vez alguém falou para mim que a igreja só sente a graça quando tem as teclas do teclado solando. É por isso que eu sou um jovem que acredito na igreja que ora. 5 minutos orando agora. Quero ouvir o barulho da igreja. Aumenta o nível da oração, aumenta o nível da oração. Olha pra minha cara não, aumenta o nível da oração. Tekeme clube darashi mahau. Tekeme clube de kibidarashi kamahau e declabau e se decrobi achai. Eu vejo gente chorando, isso prova que está aproveitando. Tekeme clube de rebe da kalau e asidi que ticlome ahau. Deus, a minha oração nessa noite é: investe pesado na vida dessa mulher frustrada, investe pesado nessa família com crise, investe pesado na vida dessa jovem que não é compreendida por ninguém, investe pesado na vida deste papai de família que está dizendo: estou fadigado, estou frustrado, estou cansado. Senhor, se o Senhor vai investir pesado na vida de alguém, eu quero orar agora. Senhor, toma a boca dele agora, toma a boca dela agora. Senhor, se o Senhor vai investir pesado na vida de crente, como prova que o Senhor vai investir pesado na vida de crente, toma o corpo dele agora, que ele venha sentir a tua graça sem o barulho da bateria, sem o barulho do teclado. Quem é o crente que vem comigo nesse mover espiritual? Quem é o crente que vem comigo nesse mover espiritual? Eu quero ver quem é o crente que vem
comigo nesse mover espiritual. Levante as mãos aos céus assim, por gentileza, de olhos fechados e boca aberta e coração aberto. Agora porque eu vou profetizar e já vou entregar o microfone. Eu vou entregar. Ei, eu vou profetizar que quando eu contar até 3, você vai sentir o peso do investimento de Deus sobre as tuas mãos. Ei, pregador, para que você vai profetizar isso? É para você entender que você não nasceu para ser uma perdedora. É para você entender que você não nasceu para ser um derrotado. Minha filha, Deus te enxerga quando você chora e ninguém te entende. Deus te enxerga quando ninguém investe em você. Então feche os olhos e abre a boca agora. Eu conto 1 e Deus investe pesado em você. Eu conto 1 e Deus toma tua boca com investimento agora. É por isso que eu vejo gente chorando aqui. Eu conto 1 e Deus já toma os vasos agora e vai investir pesado. Eu conto 2 e Deus ele te toma agora. Tira essa frustração do teu coração e diz: mais do que vencedor, é tu mais do que vencedora. É uma clóvia, rebia, semiclóvia, teclóvia, raia. Eu conto 2 e 10 e Deus já está tomando os crentes aqui. Olha aí, gente chorando. Eu conto 2 e 20 e Deus já está fazendo um mover espiritual. Se é para chorar, chore. Para se quebrantar, se quebrante. Eu conto 2 e 30 e Deus vai fazer um mover espiritual agora. Recebe essa graça, minha filha. Recebe essa presença, minha filha. Recebe esse renovo, minha filha. Deus chegou para te dizer: o investimento de Deus desce pesado na tua vida. Fecha a mão, por gentileza, e diga: Deus, eu sou madeira de acácia. Diga: Deus, eu sou madeira de acácia. Mas Deus investiu pesado em você. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Diga. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Levante as mãos e diga: Santo Espírito. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Diga. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo.
Quantos ouviram esta palavra, diga glória a Deus. Pastor, eu estou afastada de Jesus, eu estou afastado de Jesus. Eu quero retornar para os braços do meu Pai. A oportunidade é agora. Pastor, eu quero que Deus invista em mim pesado. Eu estou te esperando aqui no altar. Você que se afastou, você que se distanciou da presença de Deus, ou você que está nos vendo da sua casa, pelo seu smartphone, pela sua televisão, e sente na sua alma a necessidade de retornar aos caminhos do Senhor, ou aceitar a Ele, a oportunidade agora. Tem alguém nesta noite? Não tem ninguém? Que Deus te deu uma outra oportunidade. Você pode aplaudir a Jesus. Deus abençoe o evangelista Jonathan, Samuel, os meninos aqui. Você pode aplaudir a Jesus pela vida deles. Amém ou não amém? Amém, gente? Quantos vão sair com posse de vitória? Diga eu! Escuta, eu vou dar a bênção. O Samuel vai cantar mais um cântico. Você vai vir aqui, vai botar a sua mão direita sobre a arca. E nós vamos impor as mãos sobre a sua vida. E quando você colocar a mão direita, você vai fazer um pedido para Deus. Aquilo que você quer que Deus faça esta semana que nós estaremos entrando. Amém ou não amém? Samuel trouxe Bíblia aí. Tem quantas aí, Samuel? 12. Samuel trouxe Bíblia personalizada, tá bom? Então vai ali, passe ali, tá? Se você abençoar o homem de Deus, você será abençoado por Deus, tá? Passe ali, os varão já aproveita e abençoa as varoas, e as varoas aproveita e abençoa os varão, e assim todo mundo sai abençoado. Amém ou não amém? Todos entenderam? Digam glória a Deus. Tá? Então em nome de Jesus Cristo você vai colocar as mãos. Prepara aí a mesa para o Samuel colocar as Bíblias aí, e fica um obreiro aí no esquema. Isto que ele vai louvar aqui, aí depois que ele louvar, ele vai aí para fora. Fica aí, obreiro. Você entendeu? Amém ou não amém? Pastor Reginaldo, evangelista Hugo, passe azeite em suas mãos e nas minhas. E quando você vir, vem com um propósito na sua mente. A mão direita, quem sabe qual é a mão direita? Levante a mão direita. Olha, tem gente que ficou em dúvida. Olha lá, nem levantou porque não sabe qual é. Tá vendo? Olha lá, o outro levantou a esquerda. Oh meu Deus. Amém, gente? Então você vai vir aqui. Tem recados, pastora? Amanhã tem ensaio das mães de Israel e do exército. Vai começar um propósito aí, as obreiras aí, de 21 dias sem comer pizza. Eita glória! Sem comer besteira. Só de legume. Só legumes. Amém ou não amém? Vai andar de pano de saco também ou tirou isso da cabeça? Vai raspar a cabeça também, né? Vai raspar a cabeça não? Não? Ah, tá bom. Amém, gente? Amém ou não amém? 21 dias só comendo legumes, você aguenta não? Ixi, na hora que vier a picanha, hein? Para, pô, na hora que vier a coxinha. Ah, não resiste, né, Leonora? Não resiste. A Coca-Cola já deu até fome. Então, hoje aproveita você que vai entrar no propósito. Queridos, quero que você dobre a oração muito pela minha vida. A partir de domingo, eu vou estar dirigindo os 2 cultos da Praia Grande e daqui. Amém ou não amém? Vou começar o culto lá na Praia Grande, os irmãos que estão assistindo, às 17 horas, tá? Às 5 da tarde. E vou encerrar. Valeu, obreiro, é nóis. Leva lá, obreiro. Leva tudo. Terra de Camararai. E vou terminar o culto lá às 18h20. Vai ser 1h20 de culto. Amém? E aí eu já pego e já venho 1 milhão para cá. Diga glória a Deus. Eu creio que Deus vai me dar um helicóptero. Aí eu vou. Pode crer. Aí eu vou fechar a pista ali. Vou parar na pista. Eu já. Você crê ou não, gente? Amém? Quem vai orar pela vida do pastor, diga glória a Deus. Então dobre a sua oração pela minha vida. Tá bom? Então, eu quero conversar com os obreiros no final para a gente acertar algumas coisas. Estou sentindo muita falta de algumas pessoas no culto, irmão. Tá? Eu tenho me sentido muito sozinho ultimamente aqui, mas Deus tem dado graça. Sexta-feira
Foi muito forte, né, Samanta? Tava aqui não. Samanta não perde não. Foi muito forte sexta-feira. Meu Deus do céu. Eu dei blaze, dei gravata, dei sapato. Meu Deus. Hã? Eu? Que foi, meu amor? Ah, tá. Que susto, Samanta. Achou que fosse eu? Ah, tá bom. Amém, gente? Então no final eu quero conversar com os obreiros e com as obreiras. Serão só 2 minutos. E aí todos estarão liberados. Amém? Amém ou não amém? Já era pra você estar no corredor aqui para receber de Deus algo novo aqui, ó. Canta, Samuel. Já era pra você estar aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Fila dupla, arruma as cadeiras, os obreiros. Arruma as cadeiras. 2 filas, gente, 2. 2 filas aqui, ó. Uma aqui e outra aqui. Aí você vai tocar de um lado e do outro. Amém? 2 filas, arruma as cadeiras. Assim Deus me formou. Vai que eu vou dar a benção, pastor. 2 filas. Estenda as mãos e sinal de recebimento. Você que está em casa, muito obrigado. Que o grande amor de Deus, a paz e as doces consolações do amigo Espírito Santo esteja com todos e fique para todo sempre. Que nós dissemos. Aplauda Jesus, você que está aqui.